Graça e paz, o MadSelf. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo, de conversar, de entrevistar a história do nosso ministério. Estou aqui com o pastor Antônio Rosa da Silva, que é o nosso presidente de honra, e a gente vai bater um papo aqui sobre o nosso tema da MadSelf, sedentos pela presença. Graça e paz, pastor, prazer receber o senhor aqui. Sob a presença de Deus. Exatamente. Bom, muito me alegrou meu coração essa importante entrevista, porque o meu alvo de estudar na escola secular era ser também padre. Olha! Ser padre também. Meus avós, etc., tudo eram católicos, tinha bandeira à disposição, sento à vontade, santo para lá e para cá. E então, mas a coisa mudou. Não é? Em vez de eu ser padre, então a presença de Deus me chamou para outra coisa. Teve um impacto muito grande, porque a minha tia, Joana Pereira Nascimento, em 53, 52, parece, ela faleceu. E lá no Sagrado, ela não pôde ser sepultada no cemitério de Braúna ali. Nós lutamos e lutamos e lutamos. E para que ela fosse enterrada no Sagrado, nós tínhamos que fazer um compromisso de falar que ela não era crente. Isso jamais passou no nosso coração. Aí nós falamos que ela era crente e batizada no Espírito Santo. Crente jamais mesmo. poderia negar. Se era em vida, não negou, depois de morta nós vamos negar? De Não maneira pode. nenhuma. Então foi um debate assim, a gente estava no fundo da cova, os parentes, etc., pediu o padre Joaquim Santana de Castro, muito conhecido meu, deixasse e tal. Ele disse, não, vocês têm que falar que ela não é crente. Não, ela é crente e ela é batizada no Espírito Santo. João Gomes Moreira, naquela época, era o nosso deputado, 52, 53, por aí assim. Ele ajudou muito na situação. Mas mesmo assim, tiraram ela do fundo da cova, a pedido da família, e pôs lá de fora da cerca. E lá fizeram um lugarzinho lá, e pôs ela lá. Veio a justiça, publicou no estado de Minas. Não foi possível enterrar a protestante no cemitério de Mesquita. E aí começou aquela situação, né? Mas Deus deu vitória. Nós tocamos na causa com o pastor Pimentel, o pastor Anselmo ajudou muito. Fez audiência em Belo Horizonte. E aí recebemos um aconselhamento do Ministério Público, das autoridades. Disse, gente, eu vou dar um conselho para vocês. Vocês fazem uma cerquinha ao redor do lugar que ela foi sepultada. Faz uma cerquinha lá, planta um jardim ao redor da cerca, bem bonitinho o jardim, deixa ela lá de fora mesmo, porque lá no Sagrado só pode ficar prostituta, ela não é. Feiticeiro, ela não é. Assassino, ela não é. Ladrão, ela não é. E foi enumerando várias coisas que ela não é. Mas ela é crente remida pelo sangue de Jesus. E então cuida lá direitinho. Faz uma cerquinha e deixa lá. É bem melhor ela ficar separada do que no meio da imundícia. Ficamos admirados com o conselho das autoridades. Verdade. E tudo correu muito bem e graças a Deus por isso. Nisso eu mudei o meu pensamento depois. Nós éramos no convertido. Você, padre, nada, não tem jeito não. Aí veio o problema dos estudos. Teve embaraço também porque era crente. Eu tinha um grande
oferta para custear os meus estudos, mas eu passar a entregar a Cristo a minha vida, voltei lá na escola e disse, olha, você passou, mudou de religião, você faz o seguinte, aquela oferta caiu por terra, não tem nada. Então se você desistir, viu, de ser crente, a oferta está firme. Disse, olha, eu vou conversar com a minha avó, mas tudo indica que não, viu? Porque eu vou conversar com ela com um dever nosso. Aí não tem mãe, fui criado sem mãe, sem pai, só com a minha avó e meu avô. Depois o avô morreu, fiquei com a minha avó e nós levamos a vitória mais para frente. Aí veio o povo de Brejaúba, de Mesquita, lá também um irmão da mesma situação, também não pôde ser sepultado no cemitério. Mas o homem que estava no cemitério era juiz de paz, o mais bravo do que o padre. Nossa! Ele era mais bravo que o padre, Bernardino Nunes Pereira. Ele deu um passo diferente. Ele viu a situação toda, ele mudou para Ipatinga, para a Escura. E na Escura ele aceitou Jesus como Salvador, juiz de paz, irmão Bernardino Nunes Pereira. E lá na Escura, o filho dele morreu, também eles não deixaram sepultar no cemitério lá, Bernardino. E ele era o mais bravo do que o padre, viu? E graças a Deus, Deus abençoou rico e poderosamente, Deus deu vitória, que a minha tia está lá no lugarzinho, esperando a trombeta soar. E ela morreu em Cristo e vai ressuscitar primeiro. E todos que ficaram vivos vão encontrar com ela nos ares. Então gostei do aconselhamento das autoridades para fazer o jardim e deixar ela separada. Isso aí, pastor. Agora me fala um negócio. Nossa referência para o Mad-Self desse ano, para os jovens e adolescentes, é Moisés, porque Moisés buscou essa presença. Agora eu queria a opinião do senhor. Na sua visão, o que Moisés tem para ensinar para os nossos jovens e para os nossos adolescentes? Moisés tem muita coisa para ensinar. Primeira coisa, ele foi exigente. Ele foi muito exigente com Deus. Disse, Senhor, eu quero a sua presença comigo. Ah, não, mas tem fulano de tal. Não, se a sua presença não for comigo, não me faça subir. E Deus insistiu, ele insistiu com Deus. E Deus, então, cumpriu a vontade dele. E se tua presença não for conosco, comigo, não me faça subir. E o povo tinha que sair do Egito. E aí a coisa ficou apertada. Então é muito interessante a presença de Deus. Ela é tudo na vida do crente. Porque o crente sem a presença de Deus, ele é um vazio de tudo. Não é nada. Não tem nada. Né? Mas é importante em qualquer situação, é a presença de Deus no lugar. Não é? Se não tem presença de Deus, nada é feito. Portanto, a Madfest está de parabéns, Madcef, porque em tudo, qualquer passo que for dar, exige a presença de Deus. A minha presença será contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Né? Isso é importante. Lá naquela passagem do Mar Vermelho, se não tem a presença de Deus ali, como eles iam passar o Mar Vermelho? Não tinha como. Então Moisés, simplesmente pela fé, né, levantou a vara para cima, né, tocou no mar. Quando ele pisou no mar, o mar fez parede de um lado e parede de outro. Eu conheço o Mar Vermelho, já passei dentro do túnel, né, tudo ali é televisionado, é registrado, e sei que alguém fala que era um ribeirão. Isso é lolota de alguém. O mar é aquele mar mesmo que Deus criou, o Mar Vermelho. E a presença de Deus foi tudo. Se Deus não estiver presente, nada é feito. Isso aí, pastor. Obrigado. Graças e paz. Mas ainda tem muita coisa ainda.
E tem muita coisa, mas nós vamos fazer isso depois. A gente vai bater mais papo. Tem que ser da semana, né? Só de contar o Mar de Vasco dá uns 30 anos. Então tá bom, Deus abençoe. Eu tenho aquele caso de Santana de Ferros. Eu estou vivo aqui pela misericórdia de Deus. Né? Tá gravando mais não, né? Tá gravando. Tá parou? Não para não. Para não, deixa eu rolar, vai contar. Pode continuar. Pastor Pimentel, de saudosa memória, me pediu, eu era obreiro novinho, meus 14 para 15 anos. O senhor aceitou Jesus cedo, então? Eu, 14 para 15 anos, eu era já cooperador. Olha. E saí para o Evangelho em 62, solteiro. Não tinha casado ainda. E o pastor Pimentel fez essa confiança, porque a presença de Deus é tudo. Né? Então ele mandou eu para o campo de Mesquita. Em Mesquita eu enchi uma mala de roupa, de capa e fui para Santana de Ferros. Realização de um batismo, cujo pastor era o pastor Marcolino Gonçalves Lopes, da cidade de Mesquita. Ele viu a luta que não podia batizar no domingo. Não podia batizar. Hoje não vai ter batismo. Mas nós lutamos. Eu fiquei dirigindo o culto, mas o Antônio Teixeira, e pedra começou a cair desde as 11h30 do dia, 11h30 até mais de meio-dia. Eles, pedra e mais pedra, pedra e mais pedra. A casa do pastor era unida assim, no fundo, e eu, mas o Teixeira, ali, nós tirávamos só o rosto aqui, a pedra batia na parede. Que isso? Pedra e mais pedra. E aí uma irmã, esposa do pastor, estava dando banho na criança, cujo nome é Eliezer. Hoje, obreiro também. Estava lá na banheira, gritou com a mulher, você está fazendo o que aí? Você vai morrer aqui no meio do povo. Cai fora! Depressa. Ela foi embrulhando o menino numa toalha e saiu fora para não salvar a vida do menino e dela. E nós saímos dispersos. Um para um canto, outro por outro. E muita ponta de faca com terra e pedra. E Deus nos abençoou e guardou. Então, um bocado do povo foi para a delegacia para refugiar. Eu fui para um lugar chamado Sentinela, lá depois de Santana de Ferro, num pedaço assim. Paguei 2 cruzeiros para atravessar o Rio Santo Antônio, para salvar a situação. Com tanta comida pronta, quebrou tudo. E nós fomos almoçar mais de meia-noite. O Marcolino foi almoçar mais de meia-noite em Joanésia. Que isso? É uma luta. E Deus nos deu vitória, não saiu ninguém ferido. Não. Deus nos guardou poderosamente. E a semente ficou plantada lá. E eles gritavam, vira esse bote na água, vira essa canoa na água. Aí eles batizam por uma vez. E aquela luta tremenda. E eu já passei muitas lutas que a gente não tem nem prazer em recordar. Mas Deus nos guardou. Tinha um sargento reformado que estava atrás do jipe, eles meteu o pau na traseira do jipe e acertou no sargento reformado. Só ele que foi buscar lá em Fabriciano, Santana de Ferro a Fabriciano. Mesmo assim, não valeu nada, coitado. Não fomos por lado de pau ainda. É uma luta tremenda. Casimiro. Ele pulava na frente assim, com a batina, e gritava. O fogo acendeu de uma maneira que nem ele conseguiu apagar. Oh, que isso. Pastor, obrigado. Então, Deus abençoe. Falar em perseguição é com nós mesmos. Ah, mas a presença teve todo o tempo, né? Isso aí, pastor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. As lutas são demais que nós passamos, mas o Senhor esteve conosco, e está conosco, e estará conosco. Ó Deus, sem a sua presença nós não somos nada. Sim, na presença de Deus nós podemos tudo. Ó Deus, abençoe o teu servo que nesse importante trabalho da rádio. Ajude de uma maneira sublime, de uma maneira gloriosa. Use como instrumento nas suas mãos divinas, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome.
Amém, amém. Obrigado, pastor.